Foi Vamos isso, até gravando. fazia. Vamos gravar, Sabino. Doutor Paulo, bom dia e sempre Bom bom dia falar a com o senhor. todos. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Helder. Todo o grupo de trabalho. Eu acho, concordando com o doutor Hugo, eu acho que a gente podia fazer só as pessoas fazerem uma rápida só apresentação de quem são e de que instituição representam, porque a gente está com muitos novos nomes na reunião, né? Então, além do doutor Helder que está chegando aí para nos acompanhar, mas tem um monte de gente que está participando, acho que pela primeira vez, e aí eu gostaria de pedir para que, não sei nem como fazer aqui pela ordem, mas eu Doutor vejo Paulo, aqui... posso Você pode... sugerir aqui, pronto, pela relação aqui, eu poderia dizer o nome e já pedir que se apresente qual é a unidade de origem, o ente. Aí, se o senhor concordar, podemos aqui. Adolfo Dantas. Bom dia, pessoal. Sou Adolfo Dantas, sou aqui do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Bem-vindo, Adolfo. Alessandro Padilha. Bom dia a todos. Alessandro Padilha, aqui da Assessoria Jurídica da Casa Civil. Bom dia, Alessandro. Caio Cavalcante. Bom dia a todos. Caio Cavalcante, servidor da Secretaria de Saúde do Ceará, atualmente como coordenador de políticas intersetoriais e também coordenando o programa Cuidar Melhor. Satisfação. Bom dia, Caio. Edilânio Ferreira de Souza. Bom dia. Ao seu aqui que chegou nesse momento, desculpa aí o atraso. Perdão, o senhor é de qual município ou entidade, doutor Edilânio? Aqui é o seu Rodrigo de Souza de Tarrafas, presidente da Câmara Municipal. Bem-vindo, presidente da Câmara, bem-vindo ao seu. É porque está o nome Edilânio, mas bem-vindo, doutor, ao seu. Helder Ximenes, nosso coordenador. Sim, como já reiterando as saudações, né? Em breve, eu sou Helder Ximenes, promotor de justiça, sou coordenador recém-empossado há um mês, né? No CAO Cidadania. Estou substituindo o doutor Hugo Frota, que permaneceu na coordenação auxiliar e como um anjo em meus ombros, pois ele está à frente de tantos projetos e tem tanta experiência. Obrigado. Bom dia, Messiel, você é um gentleman. Nosso Gleidson Alexandre. Bom dia, doutores. Gleidson Alexandre, procurador do Ministério Público de Contas, do TCE. Estamos aqui para ajudar, principalmente relacionado às despesas envolvendo a questão de acidentes de veículos no interior, motociclistas. Então, esse é o nosso intuito aqui. Obrigado, grande Gleidson. Seja bem-vindo aqui. Doutor Helder Diniz, da Prece. Muito bom dia a todos. Helder Diniz, sou advogado, assessor jurídico da Prece. Já vimos acompanhando esse grupo desde o início dessas discussões aqui, adiado pelo Dr. João Ananias, nosso membro titular. Estamos aqui para contribuir e prestar a nossa singela participação aqui, contribuição para o desenvolvimento interno. Bom dia, doutor Helder Enia, doutora Enia do TCE. Bom dia, Enia Lemos, Secretaria de Controle Externo, diretora de Fiscalização. Bom dia, doutora Enia, seja bem-vinda. Doutor João Ananias. Bom dia, sou João Ananias, médico e consultor da Prece. Bom dia, doutor João. Doutor Jorge Sampaio. Bom dia a todos, eu me chamo Jorge Sampaio e estou representando a Procuradoria Jurídica do município de Campos Sales. Bem-vindo, doutor Jorge. Coronel Lauro Prado. Bom dia, Coronel Lauro Prado, representante da Polícia Militar no Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN.
Bom dia, doutor Coronel Lauro, nosso Berg. Bom dia, Berg. Berg. Vou passar aqui, doutor Luiz Pimentel, bom dia. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Luiz está no mudo, ele está aqui, mas está mudo ele. De fato é. Não sei se ele está... Vou passar e eu retomo daqui. Doutor Marcos Macedo. Bem-vindo. Está mudo, doutor Marcos. Doutor Helder? Doutor Hugo, me escuta? Opa, doutor Luiz, tudo bem? Escutamos agora. Tudo bom, desculpa aqui, houve um problemazinho aqui no áudio. Perfeito. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, doutor Helder. Meu nome é Luiz Pimentel, sou presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Ceará, órgão máximo de trânsito responsável pela integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Bom dia, doutor Luiz, doutor Marcos Macedo. Está fechado o microfone do senhor. Pelo menos eu não estou ouvindo. Tá. Pode falar para ver se... Doutor Marcos, eu não sei se está com algum mudo, mas não está sendo possível ouvi-lo. Eu vou passar aí, depois a gente retoma para o senhor, só para não... doutor Paulo Henrique Lustosa. Bom dia, Paulo Henrique Lustosa, representando aqui a Secretaria das Cidades. Doutor Paulo, doutora Regina Carvalho. Bom dia, sou Regina Carvalho, secretária da Saúde de Sobral. Obrigada aqui pelo convite para a reunião. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, doutor. O senhor consegue me ouvir? Agora sim, doutor Marcos, se foi possível agora. Probleminha aqui técnico de configuração, mas bom dia a todos. Sou Marcos Macedo, estou como diretor jurídico do DETRAN e à disposição de todos. Bom dia, bem-vindo, doutor Marcos. Sabrina, nossa anjo de apoio aqui. Sabrina, trabalho analista ministerial do CAU Cidadania. Bom dia, Sabrina. Tenente Coronel Nazareno. Bom dia a todos. Tenente Coronel Nazareno, comandante do Batalhão de Policiamento da Rodoviária Estadual e representante da Polícia Militar junto ao grupo de municipalização. Bom dia, seja bem-vindo, Tenente Coronel. Doutora Vanessa, do município de Catunda. Bom dia a todos. Eu sou Vanessa de Oliveira, procuradora do município de Catunda. Estou aqui representando a prefeita, né, que teve que se ausentar. E estou à frente também do processo de municipalização do trânsito no município. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Vanessa. Eu acho que só o nosso Berg, se estiver ouvindo, o Berg, acho que foi o... Acho que... Bom, está entrando aqui também o doutor Gabriel Farias Lima, seja bem-vindo, poderia se identificar. Doutor Gabriel? Bom dia. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar, sim. Bom dia, muito obrigado. Seja bem-vindo. Se o senhor puder dizer o ente de origem, que a gente estava na fase final de apresentação aqui do grupo. Certo. Sou jurídico da César. Hugo, você está me ouvindo? É que eu não estou ouvindo ninguém.
Tem uns 3 minutos que eu não ouço nada. Vou trocar de aparelho aqui. Tô ouvindo. Tá, eu vou sair e vou entrar por outro aparelho. Tem 3 minutos que eu não ouço ninguém. Pronto, estamos ouvindo aqui, pelo menos. Seja bem-vindo, Gabriel. Eu sugiro aos amigos que, havendo algum problema que assim não dê, vamos usar o chat, né? O balãozinho ali em cima já é uma forma de comunicação. Ótimo. Vou aproveitar que o doutor Paulo está retomando, para a gente fazer uma contextualização e um histórico aqui, até para a gente poder alinhar as etapas anteriores até o dia de hoje, de uma forma mais sumária, objetiva. Ainda em 2018, um projeto criado chamado Municipaliza, um projeto sempre com vários parceiros, Tribunal de Contas, DETRAN, CETRAN, portanto, a Prece, sempre muito importante. Esse projeto visava a integração, e visa a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Nós tivemos ainda, com esses parceiros e outros tantos, visitando 8 polos no ano de 2019, e tivemos a oportunidade de estar com vários gestores, com a população, com os parlamentares, enfim, ouvimos, e aquele momento era um momento de sensibilização, de retomada de um processo que dista um bom tempo na legislação, onde ele deve ter a sua conclusão e o município em si se integrar ao sistema nacional. A etapa seguinte era justamente o processo de acompanhamento, de efetivação dos atos executivos concretos para que o município se integrasse ao Sistema Nacional de Trânsito. Veio a pandemia, como bem frisou aqui o doutor Helder, que mudou o calendário e as agendas naturais de todos nós. E 2021, por uma retomada, uma provocação aqui, inclusive faço a registro aqui da preocupação do doutor Luiz Pimentel, do CETRAN, nos provocou para que a gente retomasse o Municipaliza, porém com uma outra, vamos dizer assim, um outro acervo de recursos que pudessem ser colocados à disposição dos municípios. Até então, havia sempre um questionamento a respeito de questões financeiras, de assistência técnica, inclusive a Prece, aqui, capitaneada muito bem pelo doutor João Ananias e pela DEL e pelo prefeito Júnior, presidente, fizeram um levantamento para entender um pouco os municípios no que diz respeito aos seus obstáculos, seus desafios para poder, o doutor Paulo está entrando aqui, para poder ultrapassar a questão da integração do Sistema Nacional de Trânsito. Os 2 primeiros itens das respostas foi o primeiro, uma questão orçamentária, e a segunda, o segundo obstáculo, a segunda barreira, a questão da assistência técnica. Nessa observação, unindo forças, e as mudanças legislativas permitiram que esses 2 itens principais fossem, de fato, equacionados com a possibilidade de, aí está aqui de uma forma muito presente, a CESA, com a sua mudança da arquitetura da saúde no Estado, onde se permitiu que 15% do ICMS fosse destinado aos municípios que tivessem o seu melhor índice de qualidade de saúde, e esse índice aqui, criado pelo IPES, daí o nosso Ítalo aqui está também para apoiar e esclarecer. O Ítalo é um doutor que representa aqui as atividades do IPES, e a possibilidade de que esse indicador, ao ter esse IQS, Índice de Qualidade de Saúde, em ter as melhores margens, os melhores scores, há um repasse desses valores de acordo com as normativas que foram colocadas, e isso, dentro da composição desse IQS, desse índice, tem a questão do impacto dos acidentes com moto nos municípios. Então, aquele que enfrentar melhor essa mazela social, vou chamar assim, terá um melhor indicador e, por sua vez, receberá mais recursos do cofre dos estados nessa partição dos 15% do ICMS, e daí bem presidido aí nesse programa Cuidar Melhor pelo nosso Caio Cavalcante, da CESA aqui, que brilhantemente construiu e vem acompanhando aqui tanto a premiação
tanto a questão da distribuição do ICMS, como a premiação por esforço, que também é uma outra fonte que tem, ele pode falar mais a miúde no momento mais oportuno, onde há uma distribuição de valores para aqueles que atingirem melhor posicionamento e, mais uma vez, estar com o trânsito municipalizado, portanto, ter a autoridade de trânsito, ter o trânsito integrado ao Sistema Nacional é um dos elementos de pontuação. Então, quem tiver ponto melhor, recebe mais recursos. A parte disso, a Instrução Normativa 811, que foi alterada, ajustada recentemente, eu digo recentemente porque a pandemia, o calendário muda, mas agora no começo, no ano de 2020, permitiu também outras modalidades de convênios, de sorte que você não precisa mais ter dentro do município toda a estrutura, aquelas estruturas voltadas à educação do trânsito, à engenharia, à parte de estatística, enfim, aqueles requisitos de forma direta pelo município. É possível você conveniar e trazer, por exemplo, uma parceria com o município ou com o próprio outro município ou com o próprio DETRAN, por exemplo, para a educação de trânsito ou então para a engenharia de tráfego, etc. E, a parte disso, também, como bem frisou aqui o doutor Helder Ximenes, além da lei complementar 180, lei estadual, a possibilidade também de consórcios de trânsito. Para isso, muito bem lembrado aqui pelo doutor João Ananias, que foi o propulsor dessa modalidade de uso compartilhado de esforços e dos entes interfederados na saúde, trouxemos essa experiência por meio de uma proposta, inclusive, da prece do Dr. João Ananias, para a Casa Civil, porque há um entendimento nosso de que o Poder Executivo Estadual, por ter a musculatura que tem, por ter o tirocínio que tem, a capilaridade que tem, o poder de convencimento e os recursos, se fazia importante e mais, vamos dizer assim, efetivo a presença. E daí nós nos aproximamos da Casa Civil, por meio do Dr. Flávio Jucá, que abriu aqui conosco amanhã, e o Dr. Paulo Henrique Lustosa, que representa a Secretaria das Cidades e é vamos dizer assim, um experiente gestor, inclusive de consórcio, né, doutor Paulo? Eu estou fazendo essa introdução para passar já para o senhor aqui, porque o interesse aqui é ouvir realmente o que... Não, está tranquilo, está bem demais, está bem demais. Tivemos alguns momentos anteriores para pensarmos qual o modelo, qual a forma de desenhar melhor a efetividade de trazer esse recurso, esse apoio aos municípios. E, diante de um relatório trazido ainda em 2015, observamos que, dentre os 10 maiores municípios afetados, ou que estavam em pior posição em relação a acidentes e óbitos no trânsito, Sobral estaria em primeiro lugar e Barbalha em 9º lugar. Esse relatório é de 2015 e eu me recordo bem, quando a gente fez essas visitas no interior todo, nas regionais, havia sempre a consideração de que esse dado ele não é perfeito, não é preciso, porque acaba que os municípios como Sobral acabavam recebendo do seu entorno os acidentes e, por ser um município polo e as unidades de saúde mais robustas estarem por lá, acabava que os óbitos acabavam sendo registrados no município de Sobral. De igual modo, em Barbalha, que tem uma semelhança na questão da saúde, e o que acabava repercutindo negativamente para esses municípios, eles entrarem no top 10, infelizmente, de forma do relatório de 2015, de forma negativa. Então, por conta disso, houve a proposta de que os 2 consórcios pilotos fossem construídos nessas 2 regiões, a região de Sobral e o seu entorno, seguindo a mesma arquitetura do consórcio de saúde, e a região do Cariri, seguindo também a mesma arquitetura dos consórcios de saúde. Então, esse contexto aqui é apenas para que a gente possa entender por que estamos aqui, aqueles que estão, no primeiro momento, também serem contemplados com essa história, com esse histórico, e também, de certa forma, poder contribuir com as suas experiências e fazer suas avaliações. A ideia é que os municípios
seja no Poder Executivo ou nas câmaras, participem na construção disso, não é algo formatado, muito pelo contrário, é um diálogo constante com os municípios, mas o que a gente deseja é de que nós realmente coloquemos os 184 municípios integrados de forma definitiva. A lei é de 97, não é possível continuarmos com essas questões, até porque se traz um cabedal de recursos e situações. A City Nova, aqui em Fortaleza, se colocou à disposição, além do próprio CETRAN, além dos demais atores que conhecem bem a integração ao Sistema Nacional de Trânsito, lembrando que começa pelo CETRAN, é ali que é o órgão locus oficial da integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Entretanto, outros atores se colocaram à disposição para prestar uma assistência técnica, que era uma das barreiras, das dificuldades apontadas nessa pesquisa que a Prece fez, seria a dificuldade de corpo técnico dentro do território dos municípios. Então, o consórcio vem para isso. Hoje nós temos a realidade, são 82 municípios, o doutor Luiz nos mandou aqui recentemente a realidade dos municípios integrados no Ceará, são 82 municípios, e temos 18 em curso de integração. Entretanto, é bom que se registre que é do conhecimento, infelizmente, de que alguns acabam sendo integrados de forma meramente cartorária. O que é isso? Só no papel. A gente vai observar as infrações e as atividades do trânsito em si. Infelizmente, a gente não constata que em um ano todo não haja nenhum tipo de penalidade ou um tipo de operação que permita a gente concluir que o trânsito naquele território, de fato, está operacionalizado, ou seja, está formal, mas a gente acredita que ajustes são necessários para fins de que ele seja mesmo, sendo efetivo, salve vidas e também não tenha a sobrecarga ao sistema de saúde, que é uma outra preocupação. A gente chama a atenção aqui também, para concluir, doutor Paulo, aqui, que em paralelo a isso está sendo construído a várias mãos dos vários parceiros que aqui estão, o IPES, a City Nova, o TCE, o Ministério Público, enfim, CETRAN, um índice de qualidade de trânsito. Então, a gente pretende, sim, ter a semelhança do que tem no índice de qualidade de saúde, também conhecer o trânsito dos municípios e também colocar aqueles que bem fazem a gestão do trânsito com o destaque que merece, inclusive como se tem hoje os ratings e as avaliações que são feitas da qualidade do serviço. Também aquele que tiver uma dificuldade ou não observar uma dificuldade e não deseja apoio ou não esteja observando a legislação, naturalmente, nós também estaremos com o índice de qualidade de trânsito abaixo, seria, no linguajar do futebol, seria os lanternas, e também vai aparecer isso para esses gestores. Então, a gente quer, em última análise, que nos demos as mãos. Salvar vidas é salvar a um de nós, as nossas famílias, e eu acho que a gente está aqui num time amplo, plural, e que eu tenho uma absoluta convicção que o Ceará, como disse bem o doutor Helder, dará também essa resposta e exportará essas boas práticas para outros estados, com a certeza de que teremos 184 municípios integrados. O que tem hoje, inclusive, pelos dados da própria City Nova em relação ao trânsito em Fortaleza, é de que a curva de acionamento do sistema de saúde pelos municípios do interior cruzou, ou seja, a demanda é maior dos municípios do interior do que propriamente em Fortaleza. A Fortaleza investiu no trânsito, no disciplinamento, na questão da mobilidade, e os índices que nos foram apresentados são positivos no sentido de que realmente mortes foram evitadas e que também o trânsito se encontra, ainda que tenha dificuldades, tem que registrar, mas se encontra muito mais disciplinado ou mais regrado do que outrora. Então, são essas as considerações, apenas para a gente entender. E a ideia de hoje aqui, passando já para o doutor Paulo Henrique Lustosa, que nos conduz, é o condutor desse GTI que foi criado, para que a gente possa conhecer o plano de trabalho dos dois consórcios piloto, e daí tem um prazo, foi criado por meio de um decreto do governador
do Estado, e esse decreto tem um prazo, naturalmente, para que a gente efetive esses 2 pilotos e faça os ajustes necessários e, daí para frente, coloque para o resto do Estado. Muito obrigado aqui, perdão, eu estendi um pouco aqui, mas é porque nós temos uma história desde 2018, mas eu passo imediatamente aqui para o doutor Paulo Lustosa e agradecer aqui a todos novamente a presença. Um abraço. Bom dia de novo, obrigado, doutor Hugo. E perdão que eu realmente, não sei, acho que começou a chover aqui. É óbvio que aqui no Ceará ninguém pode reclamar de chuva, né? É pecado reclamar de chuva. Mas a nossa conexão na internet, ela é meio rebelde com esse negócio de chuva. Ela não se dá muito bem com chuva muito forte, não. Então, me perdoem. Bom, acho que o doutor Hugo colocou-nos certo par de alinhamento. Nós tivemos nós tivemos várias reuniões, mas falando de coisas mais práticas, nós tivemos uma reunião, a nossa última reunião, em que nós tomamos algumas deliberações relativas aos encaminhamentos. Então, a ideia da estruturação dos consórcios municipais, né, como parte da estratégia, a ideia de se estimular, isso muito defendido pelo doutor Hugo e concordada por todos nós, de que haja um processo de trabalho para uma adesão uniforme dos municípios, ou seja, que todos participem de forma integrada e integral desses consórcios, em todas as suas dimensões. A decisão apoiada primeiro pela CESA e depois esposada por todos os participantes do GTI, de que a gente deveria trabalhar na definição do espaço territorial dos consórcios, respeitar a lógica de organização do sistema de saúde, ou seja, das áreas de saúde. Então, a ideia é que haja uma superposição entre os consórcios de trânsito e as ADS, né, as áreas da saúde aqui no Estado, né. Todas elas também já representam os consórcios intermunicipais, cobrem esses mesmos territórios. Então, a gente teria não é uma superposição, porque são atribuições diferentes, mas nós teríamos uma similitude de território para os consórcios de saúde e os consórcios de trânsito, haja vista que a nossa orientação de planejamento, a meta inicial, em termos de resultados esperados do aprimoramento da qualidade do trânsito, são os impactos positivos sobre os indicadores de saúde. Então, como há uma relação muito direta entre a ação e resultado esperado, a gente fez essa opção e ficamos de definir naquele então. Sim, nós fizemos algumas discussões ainda em termos mais amplos sobre estrutura de governança e de gerenciamento do serviço, dessa autarquia municipal, autarquia regional de trânsito, que seria instituída pelo consórcio, e o Ítalo, do IPES, trabalhou e durante esse período mandou para a gente um rol de indicadores que a gente poderia trabalhar com eles, e tínhamos ficado, né, doutor Hugo e colegas, de bater o martelo com relação às duas regiões que seriam priorizadas. A gente já tinha esse indicativo de que a região da área de saúde de Sobral e a da área de saúde do Barbalha, Juazeiro, né, no Cariri, seriam as que nós iríamos priorizar para este trabalho. E em si, ratificando essa decisão, né, eu devo dizer, aqui já fazendo um parênteses, né, que essa decisão não foi tomada na reunião passada, né? Nós tivemos uma indicação de que seria isso para a gente. O Ítalo até tinha ficado de levantar alguns indicadores adicionais para a gente ter essa visão do cenário das duas regiões, para a gente bater esse martelo, ouvindo já municípios, ouvindo a prece, principalmente, né, em torno dessas duas regiões. Então, antes da gente avançar, eu queria passar, então, a palavra para o Ítalo, para ele nos fazer um breve relato aí do que é que ele tem aí de indicadores e índices e que suportem essa nossa discussão. Tá bom? Por favor, o Ítalo é do IPE, tá, pessoal? Tá, tudo bem, bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo.
Eu sou o Ítalo Paiva, eu sou analista do IPES, né? Já estou nesse trabalho já há algum tempo também com o Dr. Hugo e os demais companheiros e acessaram tecnicamente essa discussão. Eu preparei uma simples apresentação, mas para mostrar qual foi a nossa estratégia de construção dessa análise, né? Para tentar definir os municípios, eu vou apresentar aqui rapidamente e vocês vão entender como foi que a gente procedeu, tá? Só um minutinho. Deixa eu achar aqui ela. Todos conseguem ver? Eu não estou vendo mais os senhores, tá? Então peço que respondam. Conseguem ver a apresentação aí, todo mundo? Sim. Se me Então, permite dar uma ideia, quem estiver vendo muito pequenininho, pode ir nos 3 pontos lá em cima, desce, rola a tela um pouquinho até o meio e clica em foco no conteúdo. 3 pontinhos, desce, foco no conteúdo. Aí você amplia a exposição. Bom, então, assim, acho que já se passaram 15 dias ou 20 dias do nosso último encontro, e a gente dedicou esse tempo a tentar levantar um conjunto de informações que fosse amplo o suficiente para permitir uma leitura da questão da qualidade do trânsito numa perspectiva maior. E a gente tentou seguir nessa direção. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho da nossa estratégia, os indicadores que nós tentamos levantar e como é que se deve dar esse processo de decisão, tá? Bom, qual a estratégia nossa? Então, da última reunião, nós definimos como meta identificar os indicadores que pudessem dar uma visão mais robusta dessa questão do trânsito nos municípios. Então, como foi que nós definimos esses indicadores? Primeiro, a gente buscou indicadores que tivessem uma fundamentação técnica robusta, né? Ou seja, que nós usássemos métricas que são importantes na discussão de qualidade do trânsito. Dito isso, nós buscamos um alinhamento desses indicadores com os indicadores que devem compor o índice de qualidade do trânsito, como o doutor Hugo falou, tá? Essa construção do indicador de qualidade do trânsito é uma construção bem consistente, então, nada melhor do que nós apoiarmos essa seleção dos municípios nesse indicador, né? Até porque esse indicador de qualidade do trânsito ele pode ser usado futuramente como um indicador de resultado e impacto para avaliar os próprios consórcios. Então, a gente já parte com esse alinhamento construído. Tá? E, por último, nós temos uma visão ampla da realidade associada à qualidade do trânsito. Tá? E o que essa visão ampla traz? Além de resultados, e aí não são só resultados em saúde, mas esses são os principais, a gente também tentou definir indicadores de esforços. Tá? Então, o conjunto de indicadores que nós definimos, e eu vou mostrar aqui rapidamente para os senhores, captam 2 grandes dimensões: esforços dos municípios na tentativa de aumentar a qualidade do trânsito e o resultado que esses esforços estão trazendo. Tá? Então, no segundo momento, a gente foi para um trabalho de levantamento de informação. Esse conjunto de indicador ele é um indicador bem amplo, né? A gente deu um passo ousado nessa direção. Sabíamos que teríamos uma dificuldade de levantar as informações, todas elas, nesse momento inicial, mas mesmo assim optamos por tentar avançar nesse caminho, tá? Nós não conseguimos levantar todos os indicadores, como esperado, mas é importante que esse rol de indicadores que nós construímos, eles podem perfeitamente ser usados no processo de implantação dos consórcios, tá? Esse trabalho não fica de modo nenhum perdido, ele vai ser muito bem aproveitado. Nesse levantamento de informações, para o nosso agrado, nós tivemos um destaque nos indicadores de saúde, ou seja, vários indicadores de saúde, nosso amigo Caio disponibilizou, e eles permitem uma leitura super interessante da questão do trânsito, de seus rebatimentos em saúde, tá? Então, nós chegamos nesse estágio. E, a partir daí, nós vamos decidir, não com base naqueles indicadores que nós desejamos, que nós queríamos para esse momento, que foi um objetivo mais ousado, mas sim com base nas evidências que nós identificamos. Qual a grande vantagem disso? Uma vez que eu defino esse conjunto amplo de indicadores, eu tenho uma noção muito mais clara de quais aspectos eu devo buscar para melhor conhecer a qualidade do trânsito, de quais variáveis eu devo trabalhar para ampliar a qualidade do trânsito. Então, isso me dá muito mais consistência no processo de decisão. Mesmo não conseguindo levantar todas as informações nesse momento, a gente tem uma visão mais ampla da realidade que nós temos que trabalhar. Tá? E,
dentro desse conhecimento, nós temos os indicadores de saúde, que são super relevantes, eu vou mostrá-los aqui, tá? E nós entendemos onde esses indicadores de saúde eles estão dentro desse processo decisório, tá bom? Esse foi a nossa estratégia que nós desenvolvemos nas últimas semanas. Bom, os indicadores que a gente trabalhou, o indicador do trânsito, o indicador do trânsito, né, que ele acaba sendo um guia para avaliar os municípios, ele tem essa conjectura, esse desenho, digamos assim. É como se fosse uma pirâmide, né, onde eu tenho na base da pirâmide todos os esforços que são feitos para buscar uma melhor qualidade do trânsito. Nas camadas intermediárias dessa pirâmide de resultados, eu tenho os resultados intermediários, aqueles que eu alcanço primeiro para depois alcançar os resultados mais profundos e de maior impacto, e no topo da pirâmide, os resultados mais nobres, digamos assim, aqueles que nós realmente queremos afetar, muito ligado às questões de mortes, lesões e os custos econômicos e sociais que o trânsito nos faz enfrentar a cada ano. Tá? Essa construção ela se baseia principalmente em 2 estudos internacionais, aí, desse primeiro trabalho no Instituto Belga, mas aí o Instituto é belga, mas o trabalho foi feito para a União Europeia, tá? E outro trabalho científico que discorre como a gente poderia desenhar um melhor indicador para a segurança viária. Tá? Então, essa é a nossa plataforma técnica. Bom, então o indicador ele tem essa cara, né? Na parte dos esforços, eu observo a questão da estrutura municipal, toda a parte de institucionalidade, destaque aqui para a questão da integração, se já existe ou não, e também uma parte de operação e atuação. Como que o município gerencia, opera e atua no seu trânsito no dia a dia. No resultado, nós observamos os indicadores de saúde e econômico, né, ligado a custos, a perdas de vidas, a lesões graves, a internamentos, e também indicadores de performance em qualidade do trânsito, que são aqueles muito ligados a infrações de trânsito, né? Então, nós, com o aumento dos esforços, nós buscamos reduzir os indicadores de faltas no trânsito, né? De problemas no trânsito, como guiar sob efeito de álcool, guiar sem cinto de segurança, usar veículos sem a sua segurança aprimorada, e depois como é que isso pode rebater nos custos sociais e econômicos que nós enfrentamos. Então, esse é o pano de fundo dos indicadores. Dentro desse pano de fundo, nós construímos 5 dimensões para tentar avaliar os municípios. E, se vocês observarem, tem uma perfeita relação com a pirâmide que eu mostrei anteriormente, né? Então, entendam como do topo para a base: impacto em saúde, performance em qualidade do trânsito, instituição e estrutura, gestão e operação e o perfil municipal. Tá? Quais são os indicadores, rapidamente, só para a gente ter uma ideia da quantidade, do desafio que nós nos colocamos? Foram 31 indicadores. Vocês estão vendo a planilha dos indicadores aí? Já mudou? Sim, planilha branca, saúde, últimos anos. Exatamente. Aí nós temos aqui todas as dimensões: caracterização, estrutura, gestão e operação, performance em qualidade e, por último, saúde. Tá? Nós temos informações que o CETRAN não passou sobre a questão da institucionalidade, especialmente na questão da integração. Então, alguns desses indicadores nós temos. E nós tivemos muito sucesso em obter os indicadores da saúde, que são os da pirâmide da nossa construção. Então, nós temos evidência suficiente em termos de resultado para fazer as nossas escolhas a partir de agora, tá? Então, o que a gente recebeu da saúde? Vários indicadores da saúde. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Nós recebemos 16 indicadores da saúde, e eles tratam de morbidade, óbitos, internações e custos, tudo ligado à questão do trânsito por município na última década. Então, é um conjunto bem especial de informações e nos dá condição de pensar e decidir melhor. Tá? Então, esses foram os indicadores trabalhados nesse período. Tá? E aí, bom, feito isso, né? Como é que a gente pensou, quais foram os nossos indicadores que nós trabalhamos, e aí como decidir, tá? E aqui a gente começa, doutor Paulo, doutor Hugo, a entrar no processo de decisão, tá? E eu vou tentar dar os fundamentos para guiar esse processo de decisão aqui. Foi mais um passo adicional que eu construí aqui para a gente poder já direcionar a nossa discussão. Bom, então vamos lá. Na ausência de uma visão mais ampla de forma imediata, Ítalo, só um minuto. Se você puder, a tela ficou assim, claro, tá desculpa. expondo o slide, só para ficar maior, por favor. Pronto, desculpa. Melhorou agora, não é isso?
Bom, então, assim, na ausência de uma visão mais ampla, como aquela listagem inicial e, de certa forma, pretensiosa nós colocamos, na ausência daquilo, vamos decidir em cima das evidências disponíveis. Essa foi até uma reflexão que o doutor Paulo fez no nosso grupo mais técnico. Vamos tentar buscar as informações máximas, se não conseguir, vamos decidir em cima das evidências disponíveis. Mas vale destacar, vamos decidir em cima de evidências, não em cima de achismo, tá? São informações de qualidade que o colega Caio da Saúde nos passou. Bom, então, dadas as evidências, vamos usar os indicadores da saúde para fazer uma linha de base ligada aos municípios e, a partir daí, diferenciar os municípios por essa linha de base, que nós vamos conseguir montar com os indicadores de impacto da saúde que nós temos, vamos conseguir mostrar uma linha de base dos municípios e ranqueá-los entre os de melhor situação e os de pior situação. E aí a reflexão imediata é: aqueles em pior situação devem receber o tratamento imediato dos consórcios, tá? Seria essa uma forma de pensar. E aquela listagem ampla de indicadores que nós não conseguimos obter agora para todos os municípios, faremos um esforço para obtê-las pelo menos para os municípios que vão fazer parte do consórcio. E aí nós temos uma linha de base naquela perspectiva de 31 indicadores capturando várias dimensões, teremos uma linha de base para os consórcios. E aí a gente começa a desenvolver os consórcios, tendo essa linha de base que vai nos permitir avaliar o programa dentro de um prazo tido como razoável. Bom, dito isso, aqui estão os resultados. Eu vou ousar de entrar aqui na área do Caio, mas se o Caio quiser, eu fiz um recorte desse, vou voltar um pouquinho. Eu usei basicamente o boletim epidemiológico, né, que traz a mortalidade por causas externas, é uma publicação muito recente, de dezembro de 2021, muito rica de informações sobre mortes por causas externas, vale a pena a leitura, ela informa bastante sobre a questão disso, com destaque para questões do trânsito também. Então, eu fiz um recorte desse documento, puxando para a nossa discussão, que é o trânsito. E o que é que essas informações nos apresentam? Primeiro, que a Superintendência Regional Norte é aquela que apresenta a maior mortalidade do estado por acidente de trânsito. Tá? Então, o norte do estado com números de 2019 e 2020, a região que apresentou o maior número de mortes e a maior mortalidade. Tá? Fazendo o recorte menor das ADSs, como o doutor Paulo citou, e esse seria o nosso recorte para a construção dos consórcios, nós temos a ADS de Acaraú, Tianguá e Crateús, que fazem parte da Regional Norte, e também Tauá, que pertence à região do Sertão Central, com as maiores taxas de mortalidade por acidente de trânsito. Então, essas 4 ADSs concentraram em 2020 o maior número de acidentes de trânsito, tá? E mergulhando um pouco nesse acidente de trânsito, qual é o perfil desse acidente, dessa mortalidade por acidente de trânsito? As vítimas fatais foram predominantemente motociclistas do sexo masculino entre 20 e 39 anos. Então, esse é o retrato recente, em poucas palavras, da qualidade do nosso trânsito, em termos quando eu observo mortalidade. Ou seja, observando a linha de base de impacto, esses seriam as regiões do estado com a avaliação mais negativa, que teoricamente merecesse uma intervenção, né, o ingresso no programa dos consórcios de forma mais imediata. Esse é o pano de fundo, tá? A decisão, claro, tem que levar em conta outras questões, mas do ponto de vista da mortalidade por acidente de trânsito, esse é o recorte, tá? Com os dados mais recentes que a CESA nos disponibilizou. Bom, e aqui tem apenas um informativo, todas as ADSs do estado, tá? As em destaque são as 4 principais, né, com a taxa de mortalidade absurdamente alta, né, para qualquer padrão que você possa pensar, 40 mortes a cada 100 mil habitantes por questão de trânsito, é um número muito, muito, muito alto, tá? E você tem a visão geral do estado e fica claro como elas sobressaltam em relação às demais, né? De fato, são as que trazem maior problema nessa questão. Doutor, isso. Esse é o resumo, doutor Hugo, doutor Paulo. Caro Ítalo, me permita aqui só fazer aqui uma reflexão aqui. Se a gente pegar essa taxa bruta
de 2011, por exemplo, de Fortaleza, e pegarmos 2020, ela praticamente baixou mais do que metade, né? Nós estamos aí com Um terço apenas, praticamente, né? 70%, mais ou menos, né? De queda, com investimento em, vamos dizer assim, em recursos de trânsito. Vou chamar recursos de trânsito, educação, investimento em vias, uma atividade mais efetiva, enfim, o que a gente ouviu por parte da City Nova, que recebeu essa qualificação de uma, se chama Bloomberg Philanthropy, e esse conhecimento que foi repassado para a City Nova, é bom que a gente deixe claro que está à disposição dos municípios, porque assim foi colocado. Acho que o doutor João também, aí como um baluarte dos consórcios, né, poderia também fazer uma referência da história dos consórcios depois, né, doutor João? Mas eu queria só chamar a atenção de que veja a diferença, por exemplo, para Acaraú, de 33 para 40, né? Aumentou. Tianguá, Tauá praticamente passado a década, que inclusive era a década, né, de enfrentamento de acidente, né, de mortes no trânsito, foi aumentar nessas ADSs aqui que estão destacadas, a 12ª, 3ª, 4ª e 5ª. Tauá praticamente igualou, mas o igualar com um número maior de veículos e população quer dizer mais mortes, né? Em número absoluto quer dizer mais mortes. Então, a gente vê que, olha, o trânsito, praticamente, ele teve um investimento, aliás, uma melhoria nessa taxa nas cidades que tiveram, aparentemente, maior investimento no que diz respeito ao serviço de trânsito. Veja que Juazeiro de 29 para 8, Crato de 29 para 10, Brejo Santo de 27 para 5, né? E as ADSs mais, vamos dizer assim, densas, a de Sobral também aumentou de 25 para 28. Importante esses números aqui, e eu passo aqui novamente, então, desculpe eu fazer só esse parênteses, mas é porque eu acho que os municípios precisam ver a diferença. Essa diferença diz respeito à vida, diz respeito à sobrecarga do sistema de saúde, diz respeito à economia, né? Diz respeito à criminalidade, ou seja, não há o trânsito, ele invade a vida da gente de todos os lados. É bom que a gente tenha uma visão de trânsito, até os municípios e todos que estão assim se incorporando como parceiros aqui do projeto, e que o trânsito não se restringe apenas a uma via, um veículo, condutores e pedestres. Está na economia, está na segurança pública, está na escola do trânsito, né? Falamos de transporte escolar, falamos de educação do trânsito, falamos de crianças e, enfim, idosos. Eu chamo só atenção para isso, porque a gente precisa realmente dar uma resposta, não só cumprindo a lei, porque a lei é clara no sentido de integrar o sistema nacional, mas a gente vê com dados que a questão ela é gravíssima, e a gente existem 3 grandes atividades que a Unicef estabeleceu como importantes para combater mortes evitáveis. A questão da prevenção do suicídio, a questão do trânsito e a questão dos homicídios na adolescência. Então, nós temos aí nada mais, nada menos do que uma das variáveis de mortes evitáveis que cada uma delas a gente procura enfrentar enquanto MP, enquanto parceiro, enquanto cidadania. Eu acho que a gente precisa estar atento da importância do trânsito, assim como as outras, mas a importância do trânsito na vida da gente. Ítalo, só fazer esse parênteses, me desculpe. Ótimo, bom o senhor falar, e assim, eu vou destacar como foi valiosa essa nossa revisitar os dados, porque, como o senhor falou no começo da reunião, nós tínhamos uma ideia de que a região ali de Crato Barbalha estivesse entre as piores, mas por esses indicadores a gente observa que eles evoluíram bem também. Juazeiro também evoluiu bem em questão de redução da mortalidade, Crato também, Brejo Santo, ali, aquela região ali do sul do estado. E talvez a gente fosse passar por cima de regiões que se mostram também problemáticas, como Crateús e Tauá, né? Então, assim, valeu a pena a gente ter revisitado as informações e construído um cenário em cima de informações nossas qualificadas pela CESA.
E o segundo ponto é, eu fiz apenas um recorte aqui, tá, doutor Hugo? Esse relatório que eu tomei como referência, que é o boletim epidemiológico, ele traz muito mais informações, e o Caio também nos passou informações muito ricas em termos de custos financeiros desses tratamentos, tá, das internações, e um indicador super interessante que se chama anos potenciais de vidas perdidas, ou seja, quanto tempo as pessoas que morrem poderiam viver, né? E se você é possível transformar esses anos potenciais de vida perdidos em produção desse indivíduo para a economia e para a sociedade. Então, dá uma ideia da perda econômica que o Estado tem com indivíduos jovens que perdem a vida muito no auge da sua idade produtiva por causas que poderiam ser evitáveis. Então, tem mais indicador da saúde aqui que eu poderia mostrar, mas eu vou me concentrar por aqui. Se na discussão for interessante, eu posso mostrar aos senhores, mas dá uma ideia clara da perda, para além da questão da vida e dos efeitos familiares que uma morte precoce traz. A morte já traz por si só um efeito danoso numa família, mas a morte de um jovem ela é muito mais traumática. Então, além desse impacto que já é grande por si só, que já obrigaria uma atuação forte do Estado, do poder público nesse sentido, tem uma perda econômica muito grande, muito forte. Muitos anos de vidas de produção, de retorno para a sociedade são jogados fora com essa mortalidade absurda por causa de acidente de trânsito, tá? Eu termino por aqui a apresentação e fico à disposição para... Ítalo, só uma rápida consideração. Parabenizar a sua apresentação, muito rica, muito consistente, e dizer que nós estamos preparando ainda mais dados para o estudo de base, né, para a linha de base que você colocou. Aí eu queria só fazer uma rápida consideração, chamando a atenção de um ponto que o Ítalo trouxe, sobre o perfil das vítimas. Quase 90%, sim, um perfil altíssimo, sexo masculino, 20 a 49 anos, mais de 50% tem menos de 7 anos de estudo, um percentual muito grande de pessoas solteiras, e aí tem um dado que a gente identificou quanto aos indivíduos com nenhuma escolaridade ou com até 3 anos de estudo, que representavam algo em torno de 30%. Então, esse é um dado preocupante em relação a diversos aspectos, habilitação, enfim, e ao próprio público-alvo. E o outro dado que o Ítalo trouxe, que eu queria chamar a atenção, é os anos potenciais de vida perdido. Esses indicadores eles são utilizados, inclusive internacionalmente, que são anos potenciais de vida perdido e anos potenciais de vida perdido por incapacidade. Que anos potenciais de vida perdida é quando vem a óbito. E aí o cálculo é feito comparando com a expectativa de vida esperada, né, para o país, para a faixa etária. Anos potenciais de vida perdido por incapacidade é aquela quando a pessoa que sofreu o acidente fica dependente da família, do Estado, né, quando aquele acidente gera incapacidades. E aí só um dado em relação a anos potenciais de vida perdidos, pelo cálculo que a gente fez aqui, por exemplo, 2019, 45.393 anos potenciais de vida perdidos no Ceará por acidente de trânsito. E qual é a faixa etária que tem o maior percentual, qual é o maior número de anos de vida perdido? É a faixa etária de 20 a 24 anos. Ou eu poderia estender de 20 a 29 anos. Né? Então, esses dados eles demonstram a magnitude do problema e a preocupação que a gente precisa ter e a importância dessa discussão que estamos fazendo aqui. Caio, me permita, doutor João, só fazer um link aqui no que você falou. Olha, é a mesma faixa etária que tem a maior índice de suicídio é de 15 a 29 anos. A gente já está somando 2 mortes evitáveis. E de homicídio na adolescência e na fase jovem também. Então, veja que as 3 mortes, 3 eixos de morte evitáveis, elas estão no Ceará ainda em algumas regiões de uma forma maior, outras menores, mas de forma muito aguda. Mas era só essa lembrança aqui pela atividade que a gente desenvolve também
trânsito, o Centro de Apoio Criminal trabalha a questão do homicídio, tem um programa chamado Vidas Preservadas, que também trabalha um dos eixos que é de prevenção do suicídio. Então, isso se fecha e a gente precisa realmente dar as mãos, porque é uma população que está sendo realmente morta de uma forma sequenciada. Mas é só isso, Caio. Acho que o doutor... Bom, doutor Hugo, eu pediria para fazer uma observação rápida, saudando mais uma vez a todos e parabenizando aí o Ítalo pelo relatório muito, muito esclarecedor, e ao amigo Caio, que tem munido aí a todos nós de informações que são fundamentais para trabalhar essa questão. Mas eu vou na linha que o Caio acabou de colocar, além da mortalidade, né, que está posta aí, nós vimos todas as regiões, todas as ADS do estado do Ceará, nós observamos aí, primeiro, nós estamos falando de mortalidade. E a morbidade, isso que o Caio tocou, e a legião de mutilados que ficam completamente incapacitados ou por lesões graves motoras, lesões de membros, amputações, atrofias, infecções. Eu já havia feito, doutor Hugo, doutores, camaradas que estão aí eu já tinha preparado aqui pela prece, há 2 ou 3 anos atrás, claro que não tem o escopo científico que tem esse relatório do Ítalo aí, mas baseado muito na experiência e na visão individual, como médico, como gestor, né, de equipamentos de saúde, essa questão da dificuldade que isso vem criando. O óbito, né, aconteceu. Tudo bem, é um trauma grave, a família sofre, a família, os filhos, a mulher, mas nós contabilizamos os óbitos. E os que ficam, na realidade, inválidos, completamente dependentes, e eu não quero fazer essa conta pelo viés da economia. Eu não quero fazer essa conta, eu me nego a fazer essa conta pelo viés da economia. Eu faço a conta pelo viés humanitário. O cidadão novo, jovem, mesmo estando embriagado, ou mesmo estando sem a CNH, ou mesmo estando completamente irregular, que sofreu um acidente, que ficou aí inválido, comprometendo o sustento da família dele, e ele, como ser humano, né, jovem, que vai ficar muito tempo aí à mercê de infecções no leito e tudo mais. Eu chamava, alguns anos atrás, isso aqui a nova legião de mutilados, que era a legião de mutilados lá da paralisia infantil, né, que nós conseguimos superar com a vacina. E essa legião de mutilados, observem bem, principalmente quem anda no interior, muitas pessoas sem um membro, de muletas ou cadeirantes, e quando a gente indaga é por conta exatamente de acidentes, principalmente acidente de moto. Eu vou encerrar colocando outro dado que a gente observou daí no relatório, belo relatório aí do Ítalo, é que 2019 e 2020, Ítalo, mesmo em plena pandemia, a redução foi pequena, ou seja, o trânsito continuou, apesar da pandemia, quando muitos cidadãos, a grande maioria ficou em casa, o trânsito continuou matando. Quer dizer, e por último, uma informação aqui, só para constar, nós vimos, claro, que as regiões que nós escolhemos como piloto, ou pelo menos tiramos como indicativo, não foi apenas pelo aspecto da maior
prevalência, né, de óbitos, a incidência de óbitos do acidente de moto e de carro, mas também pelos municípios, doutor Hugo deve lembrar, pela quantidade de municípios que não haviam aderido ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, a gente estava com isso, querendo resolver duas coisas ao mesmo tempo, essa questão do trânsito e a questão da adesão desses municípios nos dois pilotos através do consórcio para com essa finalidade. Eu queria fazer só uma ponderação rapidinho, ainda complementando o que o Ítalo falou. Eu tiro pela nossa região aqui de Campos Sales. Todos os acidentes, principalmente quando tem pancada na cabeça, por mais que seja leve, nós temos que direcionar essas pessoas para a região Cariri Central, que seria Juazeiro, Crato e Barbalha. Ou seja, boa parte também desses acidentes que chegam a óbito posteriormente acontece justamente nessa região. Perfeito, doutor João, doutor Jorge. Eu repasso aqui o doutor Paulo e queria parabenizar, Ítalo. Eu quero só registrar aqui a qualidade do trabalho que o Ítalo e o Caio, e todos, mas eu vou falar porque os números assim vêm muito do Ítalo, o Caio, Tribunal de Contas também, a SSPDS na SUPESP, mas eu destaque aqui para essa apresentação. Parabéns, Ítalo. Obrigado, Caio, aí pelos dados também. Bom, gente, o Ítalo e Caio, muito obrigado. Temos aqui um bom problema, né? Porque um bom problema no sentido de que é um problema decorrente da gente melhorar a qualidade da nossa informação, né? Então, a gente tinha, né, doutor Hugo, em princípio, pensado em duas ADSs para a gente trabalhar inicialmente, tendo como argumento, e até o exemplo do Jorge aí reforça, né, o argumento, que era a região em torno de Sobral e a região em torno de Barbalha, que a época daquela análise, primeiro, acho que 2015, não foi, doutor Hugo? Elas apontavam, traziam os piores indicadores e provavelmente, como também já foi dito, diante do fato de que são municípios que, por terem uma estrutura hospitalar de melhor qualidade, acabavam convergindo para lá acidentes ocorridos, como o Jorge falou, em Campos Sales e o Cara ia para Barbalha, porque lá tinha um hospital melhor do que lá na emergência lá de Campos Sales. E ele acabava indo, ou seja, os que tinham morbidades e acidentes mais leves, eles eram tratados lá em Campos Sales mesmo, não produzia registro de óbito, né? Os mais complicados iam para Barbalha e acabavam vindo a óbito eventualmente lá. Com os números que o Ítalo nos trouxe, né, em função das informações do Caio, a gente passa a ter 4 regiões, 4 ADSs, onde a situação é mais grave, né? E algumas, se a gente olhar como a de Itauá, por exemplo, e acho que a de Tianguá, eu teria que voltar na tabela, mas Doutor Paulo, se o Ítalo puder expor, deixar aquela das ADSs, acho que facilita para todo mundo ver aquele slide, por favor. Põe na tela aqueles números. Porque se a gente olhar, algumas delas, inclusive, ao longo de quase toda a série histórica, se elas não são as campeãs, no sentido de os índices mais altos, elas estão entre as mais, entre as onde o problema é mais grave, historicamente. Então, não é só uma questão conjuntural, né, da situação atual, mas algumas estão todo ano. Você pegar, por exemplo, aqui a do Acaraú, na série histórica, ela não tem um ano sequer abaixo de 30 por 100 mil. O ano que ela teve o melhor desempenho, se é que a gente pode chamar isso de melhor, foi o ano de 2013, deu 34,9, ou seja, 35 por 100 mil. Se o Acaraú fosse uma representação do Brasil, o Brasil hoje com 200 milhões de habitantes, nós estávamos falando em 700 mil mortes por ano, gente. Doutor Paulo, em 2020, o ano da pandemia, ou seja, tudo fechado, foi o topo.
Só perdeu para 2012 aqui. Então, 2021, então, o que a gente pode esperar também dessa curva 21, 22, e se a gente não tiver um enfrentamento bem Isso, quer dizer, enfático disso. Você vê, 2020, com pandemia, com lockdown, com restrição, 40 por 100 mil. Dá 800 mil pessoas num ano, se fosse o país. Se esse resultado fosse do país, é uma coisa absurda. É uma Covid por ano, relativamente falando. É uma pandemia todo ano de Covid é mais do que uma pandemia todo ano de Covid no Acaraú, relativamente falando. Então, assim, mas, bom, eu estou falando isso porque me chamou a atenção o absurdo dos números. Mas a gente tinha originalmente esse indicativo com base nas informações de 2015, 2014, 2015. Eu tinha até feito alguns levantamentos adicionais, por exemplo, naquela microrregião onde está, na ADS onde está Barbalha, que é a ADS ali do Cariri, são 6 municípios, se eu não me engano, são 6 municípios, são 6 municípios. Dos 6, 5 já estão integrados ao sistema, só Jardim não está. Não sei qual é o grau de funcionalidade, né? Diferentemente da região de Sobral. Eu tinha feito algumas especulações iniciais, mas eu devolvo aqui a discussão para a gente, porque eu tenho a impressão que com esses novos números, a nossa justificativa de escolha mudaria de orientação. Ou seja, nós temos aí essas 4 regiões, a 4 ADS, a de Acaraú, a de Tianguá, a de Itauá e a de Crateús, que se destacam, né? São regiões lindeiras, faz quase uma faixa, né? Só não é toda a nossa parte oeste do estado, porque não está a região de Granja, está do Acaraú, que é vizinho, mas é quase todo o oeste do estado, e não está a parte do Cariri, oeste ali de Campos Sales. Mas... Doutor Paulo, o senhor sabe dizer, o Ítalo, em números de município que representa, por exemplo, no caso da regional lá da ADS? Então, era isso que eu ia falar, doutor Hugo. Veja, se a gente pegasse a região de Sobral, só na região de Sobral são os 18 municípios da RMS, mais 6, seriam 24. No caso aqui, eu tenho 4 municípios em Itauá, 7 no Acaraú, 8 em Tianguá e 12 em Crateús. Então, no total, são 31 municípios. Em número de municípios, essas 4 ADSs são iguais às 2 que a gente estava querendo trabalhar, porque eram 24 da região de Sobral, com mais 6 da região do Cariri, dariam 30. O que é que eu queria propor para a gente até encaminhar uma discussão? Veja, do ponto de vista de plano de trabalho e de processo para a formalização de um consórcio público, né, quais são as etapas que a gente leva para a gente chegar a um consórcio público? A primeira etapa é essa etapa que a gente está enfrentando agora, que é, vamos dizer assim, a da problematização, né? Ou seja, entender que nós temos um problema comum, que é um problema que, para ser solucionado, requer ou tem mais chance de ser solucionado se enfrentado de forma consorciada, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, né? E definir aonde estão, né, esses focos do problema. Mais ou menos isso. Que é a parte aqui, ou seja, delimitar o nosso objeto de intervenção e a vantajosidade de fazê-lo de forma consorciada, ou de forma em parceria, de forma integrada. Pronto. Uma vez feito isso, quais são as próximas etapas? Eu preciso fazer um estudo de viabilidade do consórcio, que esse estudo de viabilidade vai me servir como argumento de mobilização dos potenciais consorciados, para que eles venham para a adesão. Esse estudo de viabilidade, né, que eu proponho, que eu entendo, deve ser feito de forma articulada com a mobilização e a discussão dos municípios, ele vai requerer, como até o Ítalo e o Caio já falaram, que a gente aprimore a nossa linha de base. Então, essa primeira informação, esse primeiro diagnóstico que está feito agora, né, bem feito aí pelo esse trabalho do Caio e do Ítalo, vão servir para a gente de indício, né, de diretriz sobre onde começar a atuar. A partir daí, a gente vai ter que aprofundar esses indicadores,
né, aqueles que ficaram faltando da proposta do Ítalo, que a gente já até discutiu, e vai ter que fazer um outro lado do trabalho, do diagnóstico, que aí a gente vai precisar muito do apoio do DETRAN, do CETRAN, da própria Prece, que é quais são as estruturas necessárias para a gente poder funcionar o consórcio, né, a autarquia regional, e o que é que já existe de estrutura, de capacidade, de equipe, de competência nesses municípios selecionados. Então, a nossa segunda etapa, que é essa etapa do estudo de viabilidade, ele é um estudo, um trabalho diagnóstico, de levantamento de informações e prognóstico, porque a gente precisa ir aos municípios ou ir construindo junto com os municípios qual é esse plano de trabalho. Eu, por exemplo, por curiosidade e também para começar a entender o desafio que a gente tem pela frente, eu queria ter uma referência de custo. Orçamento. Quanto custaria uma autarquia regional para funcionar? Né? Porque eu acho que se eu fosse prefeito, era a primeira coisa que eu ia perguntar. Tudo bem, vocês querem que eu entre num consórcio. Tá bom, quanto é que custa esse negócio aí? Então, aí eu peguei uma referência só, a autarquia, a Secretaria de Trânsito de Sobral, que até onde eu sei, aí o pessoal do CETRAN e do DETRAN podem me... Mas até onde eu sei, é um órgão de trânsito bem organizado. Sobral tem plano de mobilidade urbana, Sobral tem uma série de ações, e a gente vê nos números, inclusive, que a região de Sobral tem melhorado o desempenho. A autarquia de trânsito, a Secretaria de Trânsito de Sobral, ela tem um orçamento anual de aproximadamente R$ 4.800.000. Então, ela tem um orçamento de R$ 400.000 por mês. Se a gente extrapolar, a gente pode pensar, assim, num primeiro momento, que é mais ou menos isso o tamanho de uma autarquia regional, num município que não tem um município tão grande quanto Sobral, né? Vai custar algo desse tamanho. Então, a nossa equação de financiamento, Caio, né, tem que levar em conta, para eu chegar e apresentar para os prefeitos, quanto desse aporte adicional do ICMS pode contribuir com isso? Quanto que você vai conseguir arrecadar com multas, taxas de serviços, etc., que também essas autarquias têm receitas próprias, e quanto isso produz de economia para o sistema municipal de saúde, para eu mostrar para o prefeito, prefeito, está aqui, tudo bem, tem um orçamento de 5 milhões por ano, mas desse orçamento de 5 milhões, 2 milhões você vai ter aumento de arrecadação do ICMS, 2 milhões ou 2 milhões e meio você consegue arrecadar com multas, taxas, serviços, etc. Vai dar um déficit de 500 mil. O que você vai ter de economia no seu sistema de saúde com a redução dos acidentes de trânsito, vai dar 50 vezes isso. Então, estou lhe trazendo um bom negócio, né? Eu acho que a gente tem que ter isso. Porque aí, prezados, uma vez que eu tenha esse estudo, vamos dizer assim, essa viabilidade, o meu passo seguinte é começar a negociar o protocolo de intenções. Aí eu tenho que sentar com cada município do consórcio e com os consorciados ao mesmo tempo, para começar a discutir qual é o protocolo de intenções, que aí nele vem todos os elementos de custeio, de rateio de custo, itens de custo, sei lá, caso o consórcio se desfaça, os fiscais e servidores que eventualmente tenham sido contratados pelo consórcio por meio de concurso, vão para onde? Se integram às estruturas dos municípios? Se for assim, como fará? Ou seja, tem uma série de regras que o protocolo de intenções começa a discutir para depois virar o contrato a ser firmado e a lei que vai para as câmaras municipais para discussão. Então, assim, em termos de plano para frente, a gente precisa, hoje, definir onde nós vamos trabalhar. Feito isso, organizar aqui uma equipe, aí eu contando muito com o apoio de DETRAN, CETRAN, CESA e PES, para a gente fazer esse diagnóstico, esse estudo da viabilidade do consórcio para cada uma das regiões. E depois a gente avançar no protocolo de intenção. Então, se eu puder fazer uma proposta de encaminhamento, eu já falei muito, só para terminar, o que é que eu sugiro? Considerando que as 4 regiões que a gente identificou, elas nos colocam com um número de municípios mais ou menos do tamanho das outras duas, minha sugestão seria
abordemos os municípios das 4 regiões. Abordemos. Observemos qual é o grau de adesão que a gente tem nessas regiões à ideia. Se a gente tiver adesão total em todas as 4 regiões, a gente trabalha nas 4. Se não, a gente trabalha naquelas 2 ou 3 que a adesão for maior. E aí, partindo da adesão, a gente vai para o diagnóstico, para o estudo de viabilidade e daí para o protocolo de intenção. Isso é só proposta, por favor. Doutor Paulo, me permita aqui só é interessante a gente também conhecer, dentre essas 4 ADS, se os municípios estão ou não integrados, né? A percentual, tipo, são 82, porque se eles já tiverem, aí a abordagem talvez seja até uma outra. Não sei se o doutor Luiz levantou a mão e queria falar naquela hora, mas se não, assim, os números são, conta números, não tem outro argumento. Me parece muito consentâneo e científico que se enfrente aqueles problemas que são muito claros nas 4 regiões. Apenas eu faço essa consideração se tiver um número, né? Eu vi ali rapidamente que a Assaré está integrado, o Crateús está integrado, era só para a gente ver se a abordagem é consocial ou se é de um outro enfrentamento pelo fato de já estar integrado. Creio que não, é mais fácil não estar integrado, a grande maioria, mas era bom a gente ver isso. Outro ponto que era bom até para os municípios que estão aqui conosco, deixar claro de que existem possibilidades também de convênios, existe possibilidade de outros instrumentos que estão previstos na legislação, por exemplo, aí o doutor Jorge, o presidente da Câmara de Tarrafas também, de que é possível, por exemplo, você fazer uma parceria, e aí por meio do convênio, para fins de educação do trânsito e de outros recursos que permite você não ter que investir unitariamente em cada um desses requisitos para o cumprimento da lei. O doutor Luiz levantou a mão, o doutor Jorge também, mas eu repasso sempre o doutor Paulo, que está conduzindo aqui. Não, pode falar, doutor Luiz, por favor, e depois o Jorge. Bom dia a todos novamente. Vocês me escutam bem? Ok. Parabenizar inicialmente o senhor Ítalo pela apresentação, estamos aí o senhor Caio. Exatamente, doutor Hugo, foi a questão que o senhor colocou aí dos municípios aí, principalmente desapontados, como Tauá, Crateús, entre outros, tirando Acaraú, que está em processo de integração, porque ele já tem um processo em andamento, né, eles estão integrados, né? Aí o senhor já abordou, de acordo com o que eu pensava aí, de como seria feita essa nova abordagem a esses municípios, né? É importante também destacar que desses dados aí levantados vai nos ajudar aqui a fomentar a nossa planilha de inspeções periódicas que são realizadas, né, anualmente dos municípios integrados, onde que a gente vai detectar a funcionalidade desses municípios. Digo que foi prejudicado nesses 2 últimos anos, devido à pandemia, não tinha como fazer, porque é em loco, né, não basta só, né, solicitar documentação, foto, tem que ser feito em loco, como já está sendo feito, né, estamos iniciando, já iniciamos, na verdade, né, essa inspeção em loco, né, da inspeção periódica, exatamente para levantar esse dado. Logicamente, 82 municípios, a gente não vai conseguir fazer um ano, porque a gente nem tem essa estrutura. Apesar de, estamos aqui tentando realizar 3 por mês, né, levando em conta que alguns dados que nos são fornecidos até pelo Ministério Público e outros pelo tempo da última inspeção realizada, né, para tentar levantar esse dado da melhor maneira possível, né. Então, os números são impressionantes, né, como a gente pôde ver aí, né, são mortais e, logicamente, necessita aí o mais urgente possível de tentar integrar o maior número de municípios, dando efetividade, como bem colocado aí pelo doutor Hugo e demais membros aí do GTI. Era isso, doutor Hugo, é só para também trazer essas informações e esses dados, depois vou pedir ao senhor Ítalo, para que a gente possa melhor fomentar aqui a escolha desse município, pelo número de mortes, né? Então, acho que isso aí é um dado importante para nós. É isso. Obrigado, Paulo. Só
Só para complementar, quando eu iniciei a questão da municipalização do trânsito de Campos Sales, que os gestores falaram comigo, eu fui pesquisar nas cidades vizinhas aqui próximas a Campos Sales quais municípios já eram integrados. O problema é que boa parte deles estão integrados, mas o pessoal não sabe como foi que ocorreu o procedimento, não soube me explicar muito bem. O mais próximo que eu consegui foi Caririaçu, que já é uma cidade após ali o Juazeiro. Falei com um colega procurador e ele me indicou que procurasse o CETRAN. Aí, justamente, eu fiz um ofício em nome do gestor, falando que Campos Sales tem o interesse de participar da municipalização do trânsito. Aí nós estamos vendo justamente agora essas possibilidades, se vai ser convênio, se vai ser consórcio. Aqui na nossa região, temos Campos Sales, que não é integrado, temos Araripe, que também não é integrado, Potengi, Nova Olinda mas é aquela questão, é integrado, mas você vê lá pessoas sem capacete, não tem tanta fiscalização. Mas a região aqui tem muitas cidades que não estão integradas, que creio eu que seria interessante realmente essa questão do consórcio. A verdade é que, só para esclarecimento, o Campos Sales já está com um processo em andamento aqui, de integração, não é? Eu mandei o ofício. Ele está analisando a documentação. Logicamente, vão ver o interesse do município, que está aí também, é outra oportunidade, outro modelo, né, que é o consórcio que encaixa, mas o importante é que integrar. Sim, eu mandei um ofício com as 2 leis municipais para análise. É importante que, só para informar, pelo menos de 3, 4 vezes por ano, a gente encaminha ofício aos municípios não integrados, convidando, né, para participar, ao tempo que a gente já manda um checklist com a documentação pertinente, as normas que norteiam, né, essa questão. Enfim, só para essa informação. Paulo. João, quer falar, João? Paulo, por favor. Eu queria dar uma sugestão que nós pudéssemos contemplar, dentro de cada ADS, todos os municípios. Ou seja, tem como o Jorge acabou de colocar, lá em Caririaçu está integrado. Claro que alguns estão no nível mais desenvolvido, avançaram mais, esses vão ajudar os outros dentro do consórcio, inclusive rateando o seu custo, né? Ele hoje tem um custo só dele, do município. Ele passaria a custear, a dividir, quando fizesse o programa de rateio, contrato de rateio, ratearia, diminuiria a despesa dele, integraria. Eu acho que foi sábia a escolha das ADS, da regionalização da saúde, porque isso vai facilitar, porque já tem 22 consórcios, 21, porque Fortaleza não tem mais, 21 consórcios públicos, né, que tratam da saúde, que administram CELS e policlínicas, e poderão, numa nova etapa, administrar o seu trânsito, que tem correlação com essa questão da saúde, ficou muito claro no relatório que o meu amigo o Ítalo e o Caio apresentaram. Então, Paulo, eu concordo plenamente com o cronograma que você propõe. O cronograma não, a ordem que você propôs, porque não tem data ainda, mas que a gente pudesse, né, chamar os prefeitos daquela ADS, uma reunião, não adianta botar 200 prefeitos, não tem 200, mas tem 184. Não, pegar por ADS, como nós fizemos na época do consórcio interfederativo da saúde. É uma luta de convencimento, porque, na realidade, eu acho que agora é mais fácil, porque naquela primeira etapa era mais cruel, porque não tinha nenhum consórcio no estado de Ceará, do ponto de vista da saúde. Então, eu acho importante, e, doutor Luiz, se a gente pudesse juntar os que estão mais avançados, Sobral, por exemplo. Sobral tem um trânsito organizadíssimo. Eu sou ali vizinho, vejo, vou lá e tudo funciona direitinho. Então, Sobral poderá ajudar muito
Sobral participa do consórcio que gera a Policlinic e o CEL. Então, e tem municípios pequenos ali que se dão, que funcionam muito bem, né? Essa correlação aí. Portanto, eu acho muito importante que aproveitemos os municípios que já aderiram, porque eles têm mais experiência e vão facilitar, na minha opinião, a construção desse consórcio. Não, eu concordo. Tanto que João, sensibilizá-los, né? Perfeito. Tanto que a ideia, olha só, o Caio já te passa a palavra. Não, eu concordo. O que nós estamos discutindo não é essa estratégia. A ideia, na verdade, é o seguinte: nós temos 4 ADS onde o índice está mais grave. Então, nós vamos trabalhar nessas 4 ADS. Essas 4 ADS, nós vamos encontrar realidades diferentes. Eu fiz um levantamento rápido aqui, só para vocês saberem. Tianguá, a ADS de Tianguá, não é trabalhar em Tianguá, é porque no título que estava lá do Ítalo, está ADS Tianguá, ou seja, é o conjunto dos municípios que estão no consórcio onde Tianguá também está. São 8 municípios. Embora, olha que paradoxo, embora os 8 municípios do consórcio estejam integrados, é uma das regiões com pior desempenho. O que nos leva a especular que, provavelmente, os municípios cumpriram as exigências formais, mas o serviço não opera de fato, ou não opera a contento, né? Porque já o Acaraú, né, são 7 municípios da ADS do Acaraú. Dos 7, só Jijoca de Jericoacoara está integrada. Nenhum dos outros 7 está integrado. Pode ser que tenha gente em processo de integração, mas integrado só está Jijoca. Na região de Crateús, dos 12, 4 estão integrados, incluindo Crateús. E da região da ADS de Tauá, dos 4 municípios da ADS, Tauá e Parambu estão integrados. Arneróis e Aiuaba, não. Então, assim, nós temos, inclusive, doutor Hugo, Ítalo e Caio, nós temos aqui um purpuri de possibilidades, ou seja, desde uma região como a de Acaraú, que praticamente ninguém está integrado, porque, com todo respeito a Jijoca, é o potencial turístico, relativamente população e frota, Jijoca acho que o menor dos municípios da região, né, comparado com Acaraú, Itarema, Marco, Morrinhos, Bela Cruz e Cruz, eu acho que Jijoca é o menor, se não disputa com Morrinhos esse tamanho. O João conhece melhor a região aí. Então, assim, praticamente ninguém tem. Nos outros 2, você tem uma adesão parcial, vamos dizer, ao sistema, sendo que os principais municípios, no caso Tauá e Crateús, os principais em termos de polo, polo econômico e polo político das 2 ADSs, os 2 teriam isso que o João está falando, ou seja, têm autarquias municipais de trânsito estruturadas e poderiam contribuir com os municípios menores que não o têm. Então, a gente meio que tem assim, um leque de alternativas bastante rico, desde uma região que praticamente ninguém tem, e a gente teria que construir a autarquia do zero, até um em que todos têm, mas elas não são funcionais, ou pelo menos não parecem ser funcionais diante do desempenho, que aí a gente teria que ou fazer um convênio, ou fazer uma integração, ou aí a gente ia pensar, ou mesmo um consórcio em que os 8 compartilhariam essas estruturas formais que eles têm para transformar numa coisa efetivamente operacional. E aí eu volto a dizer, a minha ideia, se os senhores concordarem, a gente, para a fase de estudo de viabilidade e diagnóstico, a gente atacaria, no bom sentido, as 4 ADS. E mais lá na frente, com os resultados, os índices melhor apurados, com a consulta aos municípios do interesse de aderir ao processo, a todos os 31, aí concordando também com o deputado João Ananias na proposta dele, fazendo reuniões, acho que não é nem que não pode botar os 180, eu acho que as reuniões teriam que ser 4 reuniões. Uma com a ADS, com os municípios que vão formar, ou seja, para cada consórcio, uma região, porque eles são diferentes, realidades diferentes. E aí a gente via o grau de adesão que a gente tem, o estudo da viabilidade
e, com base nisso, a gente voltaria aqui para o GT para decidir se a gente vai fazer os 4, se a gente vai fazer 2, quais seriam esses que a gente iria fazer. Assim, essa seria a minha proposta de encaminhamento para os senhores. Então, acho que o Helder acho que o Helder levantou a mão, né, Helder? Eu depois queria também fazer uma referência aqui. Está fechado, Helder, o microfone. Pronto. Eu nem sei se alguém já havia levantado a mão antes aqui, né? Mas, enfim, é rápido. Eu acho que todos nós estamos concordando, né? Esse é o tipo da reunião boa, em que não há discordância sobre a finalidade, que é a mais nobre possível, poupar vidas. Mas esse tipo de reunião, ela tem, às vezes, um probleminha, que é você concorda muito perfeitamente com os objetivos finais, mas os meios a gente, às vezes, esquece, né, de definir exato. Então, é importante ser propositivo e que cada reunião realmente dê um passo. Eu gostaria que a gente já saísse aqui, né, idealmente, com a definição sobre a grande divisão regional do Ceará, e passemos a atacar isto. Porque, como o colega Hugo falou logo no início, o problema é muito antigo. Já existe um acúmulo de informações científicas mesmo, cientificamente trabalhadas, acumuladas e expostas. Não vejo como qualquer gestor até discorde fundamentalmente dos seus dados, em termos de detalhes. Algum percentual diferente no meu município esse levantamento, mas o trânsito é um problema geral. Não há como ir contra. Porém, gente, nós estamos falando de uma legislação que daqui a pouco completa a década, né? E essa iniciativa precisa caminhar. Aqui está o passo a passo, e eu peço, vamos ser propositivos e vamos chegar a uma decisão nesta reunião ainda, porque aquilo é humano, não é? A gente vai cansando, vai andando, e no final fica tudo atropelado para decidir o que é o principal, né? Então, é apenas o meu apelo. Vamos fazer esse esforço para que realmente saiamos daqui já para contactar os gestores municipais com propostas concretas que estão aqui sendo muito bem construídas, e eu estou botando bastante fé nisso tudo, tá? Então, vamos anotando e fazer aquele esforço, né, de ficar até o final da reunião, gente. Vamos para frente. Helder, doutor Paulo, só para eu ver aqui um desdobramento assim, na linha que o Helder colocou. A ideia seria contactar os municípios que compõem cada uma das 4 ADSs, e junto com um grupo menor, verificar o grau de adesão desses municípios, se eles já estão, por exemplo, desenvolvendo as atividades unitariamente, mas era importante, eu sugiro também que a gente veja o grau, por exemplo, de funcionalidade de cada uma desses municípios, porque pode ser que esteja integrado, como a gente viu, mas que não tenha a atividade mesmo, como foi bem colocado aqui pelo Dr. Jorge, né, observando em alguns municípios está integrado, mas que não tenha a efetividade da disciplina, né, do regramento, do controle do trânsito. Eu acho que a gente poderia, cada uma dessas ADSs, ser analisada o que é que está já integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, quais são as movimentações de trânsito, que eu chamo assim, tem multa, teve apreensão, tem recurso na JARE, que permite que a gente saiba, pelo menos, se mesmo estando integrado, não funciona, e me parece que essas 4 regiões, um problema seja a omissão total, seja a macro omissão de não cumprir a legislação, seja a micro de cumprir cartorialmente, né? Pois não, doutor Paulo. Doutor, desculpe, deixa eu lhe interromper. É porque eu concordo com tudo que você está propondo. O que eu entendo
que isso já seria o nosso trabalho de diagnóstico para o estudo de viabilidade. Ou seja, concordando também com a sua fala e a do Dr. Helder, definidos, que possamos definir agora, que nós vamos trabalhar essas 4 ADS, que são as mais graves, a gente define isso, aí nós vamos sentar nossa proposta, pegar contribuições DETRAN, CETRAN, para que eles nos informem, nos deem orientações sobre esses dados que eventualmente já dispõem para a gente começar a construir o estudo de viabilidade e o diagnóstico de cada região, em paralelo, com o apoio da APRESS e com o apoio de todos, a gente faria a mobilização dos prefeitos, ou seja, faria reuniões com com todos os municípios das 4 regiões, das 4 ADS. Eu proponho separadamente, porque a gente trataria já de cada caso. Então, de um lado, a gente estaria avançando na coleta de informações, levantamento de dados para produzir o diagnóstico para cada uma das 4 ADS. Ao mesmo tempo, nós estaríamos fazendo as ações de mobilização desses prefeitos, dessas municipalidades. Para quando a gente chegar mais lá adiante, com a preocupação do Dr. Helder, da gente ter próximos passos executivos, ou seja, faço isso, então, faço mobilização, faço estudo. Daqui a X tempo, sei lá, 60 dias, a gente vai poder voltar e dizer assim, nas 4 ADS nós tivemos ampla adesão dos municípios, dá para a gente avançar em todas as 4 ao mesmo tempo. Ou então, das 4 ADS, 2 a gente teve ampla adesão, 2 nós estamos com dificuldade, vamos seguir nessas 2, enquanto as outras, depois a gente vai atrás delas, para a gente ter o nosso modelo, já que desde o começo a ideia era de fazer 2, então a gente, pelo menos 2 a gente faz. E os estudos a gente fecha. Ou seja, daqui a 60 dias, sei lá, 45, 60 dias, vamos dizer, a gente teria feito a mobilização para ver, do ponto de vista político, qual é o grau de adesão que a gente tem à ideia. Se todos 4 aderirem à ideia, né, não estou dizendo ter unanimidade, mas se a gente sentir um clima favorável de todas as 4 ADS, a gente trabalha com as 4 e fecha 4 estudos de viabilidade. Se a gente sentir em 3, em 2. E aí a gente toca a partir daí. E aí a gente teria, sendo bem objetivo, para mais ou menos daqui a 60 dias, a gente pode fixar uma data, mas pensando nesse prazo, a gente teria tempo de fazer as 4 reuniões, de fazer todos os levantamentos e voltar para a gente fechar aqui já um calendário de construção dos protocolos de intenção, que aí eu acho que a gente entra numa fase mais complexa do trabalho, porque aí entra numa fase de negociação mesmo, de condição de entrada, rateio, de estimativa de custo, forma de cálculo de rateio, forma de definição de representação e voto na Assembleia. Aí são coisas mais delicadas que vai requerer uma negociação mais amiudada com cada municipalidade e cada consórcio. Perfeito, Paulo. Não, eu acho, eu compreendi e eu acho que, na minha opinião, está perfeita. Eu só fazia uma observação. Eu chamaria, nós estamos no dia 15 de fevereiro. Se a gente encurtar isso para o final de março, em vez de 60, 45, porque eu acho que seria... a gente está distendendo e eu acho que as atividades serão mais céleres agora, por conta da pandemia. Se Deus quiser, esses índices voltam à normalidade em breve, já estão voltando. E eu gostaria... Só interrompendo, lembrando, ano eleitoral. Aí é a essencialidade de nós nos movermos agora nesse primeiro semestre. Não, Helder, eu ia sutilmente dizer das 45 dias, para não chamar aqui, mas enfim, eu falei você foi... desculpe. Não, como você... Eu sou um fã seu. Eu sou um fã seu. Você falou, eu assino embaixo. Mas eu ia chamar a atenção para os 45 dias, e dentre esses 45 dias, doutor Paulo e os demais, a gente pudesse já conhecer, no máximo, hoje é uma terça, no máximo, no curso dessa semana, esse plano de trabalho e cronograma dessas reuniões, dessas 4 ADSs, até porque
desejamos também contribuir aqui enquanto GTI, também enquanto Ministério Público, e se for o caso também, a gente como centro de apoio, aí o Helder conhece melhor do que eu, inclusive, trazermos os colegas do MP, se a Constituição tiver já amadurecida. A gente não quer trazer no momento ainda como agora, por exemplo, a gente estaria ainda na discussão de números e é evidente que todos podem participar, mas na hora em que for mais efetiva a participação dos colegas que também têm dificuldades de agenda e tal, a gente deseja também colocar aqueles que são os colegas das promotorias, das comarcas, e também nesse nosso projeto, nessas nossas atividades. Aí, para ser mais preciso, se a gente pode encurtar isso para 45 dias e já sair com a data aqui no final de março, e o outro era já conhecer no curso essa semana o calendário, né, com esse plano de trabalho das quatro regiões, com as 4 ADS, os municípios, a gente já conhecer também aqueles que estão integrados, que não estão, enfim, pelo menos uma informação um pouco mais gerencial, para que a gente possa ingressar com cada um desses municípios, assim, cada uma dessas regiões, já sabendo um pouco, assim, olha, os municípios aqui, como o senhor bem colocou, aquela região ali de Jijoca, ela tem um vazio muito grande, né? Então, há uma situação talvez até mais fácil de constatar, mas aquela que não tem um vazio tão grande, existe a questão dos municípios entenderem ou não de se consorciar. E se a gente tiver alguns argumentos, né, na mão, como esses de números que foram aqui colocados, eu acho que contribui muito na hora de sensibilizar e também informar os gestores, os prefeitos, os secretários, o time da assessoria jurídica e também os parlamentares. Eu fico aqui só essas duas coisas, encurtar e ter um plano ainda de viu, doutor Hugo, que tem uma manifestação bem legal, como Itarema, a Caraú, que já está participando, né, perdão, Marcos, entre outros municípios, já demonstraram interesse de integrar. Ótimo. Eu acho que vai facilitar também, né? Perdão, então. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, então. A gente fecha essa data no fim do mês. Eu não sei, deixa eu ver como é que está o calendário aqui. Mas eu tenho para mim que o mês termina no fim da semana, né? Mês de março. E foi bem lembrado, doutor Helder. Até porque, a partir do dia 3 de abril, a gente tem, por conta do calendário eleitoral, desincompatibilizações, então, que gera uma certa... dia 31 de março é uma quinta-feira. Pode ser? Por mim, pode. Então, em princípio, é lógico que quando chegar mais próximo, eu entro em contato e a gente confirma data, horário, mas, em princípio, a gente pode marcar nesse mesmo horário de 9 horas o dia 31 de março. Perfeito. Doutor Paulo, em termos operacionais, a gente faz a semelhança do que fizemos o centro de apoio na parte de convite, ou o senhor já faz, e a parte de construção desse plano... Se você puder me apoiar... Tranquilo. O plano de trabalho, eu já estou acertando aqui. Desculpa te interromper, porque minha internet está cortando, Hugo. Desculpa, eu estou sendo às vezes mal educado contigo, mas tu fica sem falar, e eu acho que você já parou de falar e eu entro aqui, daqui a pouco entra a tua fala, que a internet me atrapalha aqui. Perdão. Então, eu já conversei aqui. Qual é a ideia? Nós podemos, na segunda-feira de manhã, ou seja, até o fim da semana, a gente vai entrar em contato com o pessoal da Apresse, tá certo, viu, João? Para negociar com vocês esse diálogo, para a gente fazer os agendamentos, tá certo? E aí a gente vai até, na segunda-feira de manhã, eu coloco no grupo o plano de ação de hoje até 31 de março. Certo? De segunda até 31 de março. Quais são as atividades e quem vai ficar responsável por quê, o que é que a gente precisa de quem. Tipo, a gente precisa de informação do CETRAN, a gente precisa de informação do DETRAN, a gente precisa de informação da CESA. Aí a gente faz esses levantamentos e aí passa esse plano de ação de agora, 15 de fevereiro, para esses 45 dias. Que aí, quando for no dia 31, a gente faz a reunião, vê um balanço de o que a gente conseguiu, aonde a gente chegou, e aí a gente fixa novo plano de ação.
Fechado, doutor Paulo. Da minha parte, a gente fica aqui também. Eu acho que todo mundo, não sei, demais se tiver alguma contribuição, mas da parte da gente, eu acho, né, Helder, está fechadíssimo, né? 45 dias, plano de trabalho até segunda, e cada um indicando nesse plano de trabalho as instituições para contribuir, enfim, para mim está fechado. Tá ótimo. Eu queria ainda, na parte burocrática, o decreto que instituiu o GTI pede para que os órgãos oficiem os seus representantes no GTI. Eu não recebi ainda de todos. Então, quem ainda não tiver oficiado, ou quem não souber, dá uma olhada aí nas suas secretarias, que às vezes já preparou o ofício, mas o secretário ainda não assinou, só para a gente, só para cumprir a formalidade mesmo de termos os membros indicados aqui do GT, tá certo? Certo. Doutor Paulo, o nosso está já a caminho, essa semana mesmo, mais precisamente ontem, né, Helder, nós fomos contatados e deve estar sendo encaminhado hoje, no decorrer máximo dessa semana. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Eu acho que a gente alcançou, né? A gente alcançou, doutor Paulo, a pauta, né? Então, acho que foi bem... O que o doutor Helder comandou, decisão e definição. Vamos para frente trabalhando. Pronto, então alcançamos a pauta, acho que encerra aqui a nossa reunião, ficamos felizes aqui de conhecer e vamos dar esse exemplo aí, né, para o país todo, né? Obrigado. Ítalo, eu ia lhe pedir esses dados, até anunciando aqui, a gente está construindo painéis BI para apoiar todo esse projeto e deixar também à disposição. E esses dados todos aqui, a Analice está aqui, que ela é uma coordenadora executiva do Laboratório de Inovação aqui do Ministério Público, e eu pediria depois, Ítalo, Caio, se a gente pudesse ter acesso a esses dados, até para contribuir, enfim, deixar os painéis à disposição tanto do projeto, quanto dos municípios, quanto, enfim, público, né? Do mais público possível, né? Tudo bem, doutor, que esses dados sejam disponibilizados para quem quiser, para todos nós do GTI. Perfeito. É importante nos familiarizarmos com esses dados todos, inclusive para à medida que, para nós aqui da Prece, a gente vai também, né, à medida que for preciso mobilizar esses municípios, a gente já ir também trabalhando o convencimento usando, né, os dados que são importantes para isso. Perfeito. Doutor, eu vou até pedir a Analice e pedir aqui, doutor Paulo, e todos um espaço na próxima reunião nossa, junto com os municípios, para que os painéis nos ajudem. Existe, por exemplo, situações entre frotas e pessoas habilitadas no município que são bastante surpreendentes, assim, chama a atenção de forma negativa, e eu acho que esses dados todos podem também nortear aqui as nossas conversas e reuniões com os gestores, parlamentares, enfim, todo mundo. Então, esses dados aqui a gente pode já trazer nos painéis que já estão construídos, mas sempre é uma coisa em evolução, viu? Eu pedi a Ana que entrasse em contato com o Caio, o Ítalo, e que a gente pudesse ter acesso também a esses dados. Oi, doutor Hugo. Inclusive, um rapaz do laboratório entrou em contato comigo. Foi o Eniésio, deve ser. Eniésio, isso. Nós vamos enviar alguns dados pelo e-mail e pelo WhatsApp. Perfeito, alguns dados eu enviei também, nós enviamos alguns dados no grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, sobretudo o boletim mais atualizado. Perfeito, doutor Caio. Então, assim, eu acho que na próxima reunião a gente está com esses painéis e coloca à disposição para o engajamento e o convencimento, e também, Ítalo, receber... É um índice de qualidade do trânsito que vai servir a todos, mas também deixarmos ali também o painel como um ninho de recepção, mais né, de vários, todos que vão estar, os painéis do Conect SUS, e todos eles são importantíssimos, para que a população possa também contribuir e conhecer, né, esses números. Por exemplo, eu particularmente, a cada reunião que eu tenho do trânsito, eu fico mais surpreso, eu não tinha essa informação das 4 ADS, acho que nenhum de nós, né, porque a gente estava caminhando para o lado ali das macro-regiões que são tradicionais, né, norte e sul, mas veja que o enfrentamento é outro, então fica muito importante que a gente faça uma gestão de projetos por evidência, por dados, e deixar muito, às vezes, o empirismo, ou então, às vezes, o que todo mundo faz, não, está todo mundo indo
né, para aquele canto que a gente, quando pensa em projeto, geralmente é muito comum dizer, não, vamos fazer logo Sobral e Cariri, porque são as maiores, assim, os maiores adensamentos econômicos, populacionais e de dinâmica de vida, e a gente está vendo que os números apontam para uma outra região. Então, acho que é fundamental a gente trabalhar com dados mesmo em número. Não sei se o doutor Luiz levantou a mão. Está cortando, doutor Luiz. Está cortando um bocado. Não estamos, pelo menos eu não estou conseguindo ouvir, não sei se todos. Vocês escutam melhor? Agora sim. Pronto, era só para saber do doutor Paulo se o ofício para a indicação dos membros é para a Secretaria das Cidades. Só isso. E agradecer aí a todos. Eu acho, doutor Luiz, é que o doutor Paulo ou saiu ou caiu, mas... Então, lá no grupo, não tem problema. Não, eu acho que é para a Secretaria da Casa Civil. Pelo menos eu posso checar aqui, mas eu tenho a impressão que é a Casa Civil. Mas eu boto no grupo aqui, porque o Ed está respondendo, então eu creio que seja mais fácil. Então, eu acho que alcançamos aqui o objetivo, e agradecer aqui, fico feliz demais a cada final de reunião aqui, a gente vê os passos sendo dados e de uma forma mais estruturada. Um bom dia, né, a todos. E só observa que, como sempre, o sistema vai gerar um link para a gravação integral